Olá, pessoal! Meu nome é Rose e, juntamente com os meus colegas Daniel, Rafael e Vânia, nós vamos tratar sobre o tema admissão. As etapas que antecedem a admissão de um funcionário também são importantes para a formalização da contratação. O processo de admissão de um novo colaborador se inicia com o surgimento da necessidade de uma contratação, seja por abertura de novas unidades, criação de uma nova área, aumento na produção, reestruturação administrativa, entre outros fatores. O recrutamento pode ser interno, que ele irá privilegiar os colaboradores que já estão na organização, oferecendo oportunidades de crescimento. E o externo, que visa atrair o público de fora, trazendo sangue novo para as organizações. Primeiramente, será definido o perfil que a empresa procura. Em seguida, a vaga é divulgada e os currículos serão recepcionados. A triagem é feita conforme o perfil desejado. Após a triagem dos currículos, são realizados contatos com os candidatos pré-selecionados. É nesse momento que são fornecidas todas as informações sobre o cargo, a empresa e as exigências para a vaga, e todas as dúvidas do candidato acerca do possível novo emprego precisam ser sanadas. Feito o contato, os candidatos selecionados serão convocados para participar do processo seletivo na empresa, que envolve provas de conhecimentos gerais específicos, dinâmicas de grupos, testes psicológicos, testes de personalidade, entre outros, que variam conforme a empresa. Finalizado o processo de recrutamento e seleção, o candidato escolhido é contratado e passa a fazer parte da empresa. Mas não acaba por aí. O primeiro procedimento a ser feito pela empresa na admissão de um novo funcionário é a execução de exames médicos necessários e obrigatórios de acordo com o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O ato admissional, atestado de saúde ocupacional, para constar a aptidão física e mental do colaborador. Cabe ao seu empregador arcar com as despesas. Jamais o funcionário tem que arcar com a despesa. O atestado deverá ser emitido em duas vias iguais. Pode ser realizado pelo médico do trabalho, sendo que a primeira via deverá ser arquivada na pasta do colaborador e a segunda via entregue ao colaborador. O atestado deve conter nome, registro e função do empregado, e o carimbo do médico, assinatura, data e o CRM, né? No caso, que vai estar junto com o carimbo. Os documentos para a contratação de um novo funcionário são os seguintes: RG, CPF, título eleitor, certidão de nascimento ou casamento, foto 3x4, carteira de trabalho, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade, carteira de vacinação dos filhos até 14 anos, ASO, atestado de saúde ocupacional, declaração de opção ou não de vale transporte. Em hipótese alguma, o empregador tem que ficar com os documentos do funcionário, tem que devolver tudo para o mesmo. Eu sou Vânia, irei falar sobre alguns tipos de formulários existentes no decorrer do processo de admissão e também sobre a carteira de trabalho. A carteira de trabalho, ela deve conter os dados do colaborador e os dados da empresa. Deve conter também data de início e data de término, deve conter também o local de trabalho, a remuneração, o cargo, e também deve conter uma cláusula falando sobre indenização em caso de quebra de contrato, ou seja, em caso de rescisão antes do prazo estipulado. A ficha de registro, ela pode ser variada, pode ser em livro, ata, ficha ou até mesmo em sistema informatizado. Cada empresa adota um método de fazer o seu registro. Já o sistema de salário família é para o colaborador que contém filhos de até 14 anos e também para filhos maiores de 14 que tenham incapacidade. O seguro de vida, ele é opcional, conforme o colaborador tiver o interesse em tê-lo, ele preenche e coloca os seus beneficiários. Também é importante falar sobre a carteira de trabalho. Ela deve ter o registro do colaborador, deve ter o prazo, o prazo de prorrogação, que é o período de experiência, o nome da empresa, deve ter também o salário, o cargo e a função dele. Também é importante ressaltar que o colaborador ele tem que receber a sua carteira registrada em até 48 horas. Esse é o prazo estipulado para a entrega da carteira sob a entrega de protocolo. Meu nome é Rafael
E eu vou falar alguns temas, né, referente à admissão. O termo de responsabilidade, onde deve ser declarado o número de filhos com até 14 anos para fins de salário-família. A declaração de dependentes são declarados os dependentes para fim de imposto de renda, esposa, filhos menores de 21 anos ou estudantes até 24 anos, ou outros permitidos por lei declarados no imposto de renda. Acordos de compensação e prorrogação de horas, né, são cláusulas também que estão dentro do contrato de trabalho do trabalhador. A inserção de dados no colaborador no sistema da empresa, folha de pagamento, registro de colaboradores, registro de frequência, são tanto o registro do colaborador na empresa, né, no sistema da empresa, quanto também os acessos que ele vai ter, né, e-mails e outros sistemas afins. O cadastro do PIS é crucial, porque o PIS no e-social ele vai influenciar bastante, né, como também vai ser depositado o próprio FGTS do colaborador. É muito bom também ressaltar que o PIS ele deve ser regularizado. Então, se o funcionário tiver problemas, encaminhá-lo diretamente para a Caixa. O CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED deve ser preenchido sempre que houver admissão e demissão do colaborador da empresa. Após toda essa rotina burocrática, existe a integração do colaborador, que visa oficializar a contratação perante a equipe. É na integração que o colaborador tomará ciência da história da empresa, sua missão, visão e valores, do regulamento interno que integra o contrato de trabalho, das normas de segurança e apresentado aos novos colegas. Ao longo do processo seletivo são criadas uma série de expectativas e, por isso, a primeira impressão como parte de uma equipe deverá ser sempre positiva. Esperamos que tenham gostado. Obrigada!